Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast do Acelera Aí, focado em você, empreendedor, você que já experimentou a plataforma, você que ainda não experimentou a plataforma, tá louco aí para experimentar, trocar informação. É um dos grandes aprendizados dessa fase aqui eu falo de empreender na tecnologia, é essa troca que a gente tem com vocês, a troca de conhecimento, a troca do que não está dando certo, a troca do que está dando certo. Isso me deixa muito motivado. Sempre falo aqui, quando eu recebo uma mensagem de vocês, dizendo que usei aquilo do episódio com fulano, com Beltrano, e está dando muito certo, meu negócio está aquecendo, meu negócio está indo em frente. É isso que nos motiva. É por isso que a gente está aqui com mais um episódio. E esse episódio muito especial, ela já me deu um insight ali, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vocês ficam até o final, porque ela deu uma ideia que eu vou colocar em prática aqui no Acelera Aí. Maria Joana, bem-vinda. Muito obrigada. Oi, gente. Oi, que delícia estar aqui. Sim. Eu já falei para ele, vou agora declarar aqui no podcast, parabenizar. Não, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, olha ela, tamanho grande. Parabenizar toda a equipe, porque é uma turma, tá, minha gente? Porque as pessoas veem pronto o trabalho e elas acham que é mole, mas assim, toda uma equipe, parabenizar a todos, porque o que vocês estão fazendo é muito genial. Eu fiz questão de falar aqui no microfone, porque é muito legal. Obrigado. Essa troca entre vocês, né, primeiro, e com a marca, vocês trazerem marcas de lugares que a gente nunca teria acesso, a gente passar a conhecer, público que eu estou falando, antes do artista, a gente passar a conhecer, então, só de vocês trazerem, e a junção com a gente, oportunidade que a gente também jamais teria, então é muito legal, muito legal. Tô junto. E muito importante vocês confiarem no projeto, né? Porque eu sempre falo que o Acelerei tem uma essência ali de 3 fatores que são super importantes. Vocês construíram, a gente vai falar um pouco mais da sua carreira daqui a pouco, mas a tua carreira é incrível, você construiu um posicionamento, você tem ativos que a tua marca pode emprestar para as marcas. Só que, infelizmente, o sistema que foi criado no país, apenas 3% das empresas tinham condição. Isso é muito surreal. Operacional e às vezes não, a maioria das vezes não é só pelo valor do artista. É todo o processo de produção, processo de edição. Todo aquele custo inviabiliza as E lembrando marcas. que, assim, a maioria dos artistas, a maioria, não estou falando, né? Sim. Mas a maioria, eles vão morar em cidades grandes. Então, quando a gente fala de outras marcas que às vezes é do interior de um outro lugar, para ele trazer esse artista, gente, a gente está falando que é caro. Aí vem a outra barreira, que é a agenda de vocês, que é extremamente complicada. Às vezes não é nem porque vocês não querem, é porque a agenda ali complica. Então, a gente começa a resolver isso, de um lado. Do nosso lado, como negócio, a gente também era focado só em atender grandes clientes, a gente passou a um case único no mundo, Maria. Tem mais de 5 mil clientes nesse projeto. É surreal, então, nunca tinha acontecido, porque a indústria da comunicação sempre foi artesanal. Né? Eu atendo um cliente, faço esse material, é um artesão ali fazendo, nenhum defeito nisso. E sempre vai existir esse trabalho artesanal na publicidade. Mas para o pequeno tinha que ser um negócio mais escalável. Sim. Então, a gente, como negócio, a gente resolveu isso. E para o pequeno negócio, a gente estava falando agora há pouco disso, infelizmente, no Brasil, existe uma máquina de quebrar empresas no começo. Porque na matemática não fecha, infelizmente, né, gente? 70% das empresas não sobrevivem 2 anos. É muito triste. A comunicação não é o único fator, é um deles, de que às vezes o cara tem um bom produto, consegue criar um bom negócio, mas ele não consegue comunicar esse negócio para o público-alvo dele. A gente está ajudando muitos pequenos e médios negócios é muito legal. A se comunicarem de uma forma melhor, gerando um impacto social absurdo no Brasil inteiro. E vale lembrar... Através de vocês. Quando eu parabenizo, é porque o que vocês estão construindo não tem fim, gente, é só soma. Isso que é muito legal. Eu acredito, cada vez mais, assim, independente da minha escolha profissional, eu fico vendo que quando a gente não está no nosso propósito, gente, eu não estou falando de religião, né, nada, eu estou falando do nosso propósito, aquilo que palpita o nosso coração. Sabe quando a gente vê alguém que a gente se empolga? Então, um pouco isso. Quando a gente está no nosso propósito, eu acho que é onde fecha toda a cadeia da nossa existência, porque a gente vir também para cá sem construir nada, sem deixar, a gente só
pegar pra gente. Então, acho que o que vocês estão construindo são milhões de possibilidades infinitas. Gente, só 3% e hoje a gente conseguir ter esse acesso e girar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais justo, isso é muito legal. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito desde o início, democratizar o acesso. É isso. Mas eu queria aqui começar falando da tua provocação. Essa mulher chegou na minha sala aqui, a gente não tinha... A gente tinha se falado só por vídeo. Só por vídeo, a gente não se conhecia pessoalmente. Você já chegou me provocando, já tem um produto novo. Só pra falar com vocês, tá, gente? Mas antes de contar o produto, eu quero contar um ponto em comum aqui, que foi o começo da conversa, né? E acho que vale a pena você que também ir falando para nossa audiência sobre isso. Você já me provocou sobre além da tua história na Malhação, que foi incrível, de outros grandes atores, atrizes que também estão no Acelera aí, que estão no Malhação. Ana Ju, você citou, o Arthur Aguiar, grande parceiro nosso. Eu queria que você começasse o papo falando sobre isso, porque é um viés super empreendedora dela aqui. É engraçado você falar essa coisa do empreendedorismo, né? Porque, só um briefzinho antes. Eu sou formada em teatro, né? Então, desde muito nova, o teatro ele te provoca para você pegar toda a sua criatividade, tudo que você pensa, e você botar em prática. Então, é desde cenário, a figurino, a maquiagem, a tudo. E quando a gente entra no mundo audiovisual, isso às vezes acaba se perdendo um pouco, porque muita gente mesmo tem realmente o profissional da beauty, né? Da maquiagem, tem outro do figurino e tal. Então, você fica mesmo no seu quadradinho. E aí eu percebi... quando eu dei uma pausa do audiovisual e fui fazer programa, fui fazer outras coisas, eu falei assim, gente, eu me permitia ter ideias de coisas muito que eu queria fazer. Eu falei, caramba, vamos botar em prática ideias nossas e fazer, porque senão a gente fica meio preso. Então, eu já cheguei aqui botando em prática, entendeu, minha gente? E, por coincidência, a Ana Ju, que é muito minha amiga, faz aniversário no mesmo dia que eu. É mesmo? 2 de leoninas, vocês vão ter que aturar, tá? Já deixo aqui claro. E Malhação fez 10 anos esse ano, né? Malhação foi minha terceira novela. Foi muito legal quando eu entrei em Malhação, porque Malhação tem tanto o núcleo da garotada, né? Que é Bela Santoni, né? O Rafa Witt, que era a galera mais nova. E tinha os atores mais velhos, que era mais ou menos a minha ala, que era Marcelo Faria e tal, só que eles são mais velhos que eu. Então, eu fiquei meio ali no meio, transitando. E eu entrei para fazer uma participação. Eu tinha acabado de chegar da Noruega, eu tinha feito uma série lá, e tinha acabado de chegar. Eu falei, cara, que legal, fazer uma participação, uma lição nunca tinha feito. E foi um boom, assim, a nossa Malhação, ela trouxe histórias muito, assim, personagens com histórias dramáticas muito interessantes. Então, tanto atingia um público mais jovem quanto a galera mais velha. E ela vinha trazendo o esporte muito presente, né? A luta muito presente. A gente estava num momento que o Muay Thai estava ganhando muita força, né? E Malhação bombou muito. E foi muito bom pra gente, como ator, todo o aprendizado, como também a resposta do público. E eu reparei que de lá para cá, enfim, fiz outras novelas, outros trabalhos, mas isso ficou num lugar de nostalgia fofa, assim, com as pessoas. E às vezes eu tô na rua, mas, gente, vem às vezes uma pessoa, sei lá, da idade da minha mãe, de 70 e pouco, como vem uma meninota falar comigo. E eu falei, cara, que bacana, e que interessante. E eu tenho vários amigos. Eu falei, gente, por que a gente não se junta, velho? Por que a gente não tá junto? Por que a gente não faz coisas juntos, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi que tem o Arthur, que foi super parceiro, foi meu par romântico, né, em Malhação. Teve do Nath. Eu falei, caramba, vamos juntar essa galera toda aí, gente. E esse é o approach que eu fiz nele, entendeu? Pra gente começar esse namoro de estar todo mundo junto aqui. E aqui acho que fica um primeiro exemplo para o empreendedor que está nos escutando. Quanto que você que é fundador, você que é empresário, quanto você precisa estar com duas coisas, né? Uma escuta ativa. Prestando atenção no que as pessoas estão te falando. Acho que é super importante. Está aberto a opiniões de fora. Há 1 ano e pouco atrás, estava falando com o Otaviano Costa para ele entrar na plataforma. A gente estava negociando, legal, fechamos. Ele falou, primeiro eu fechei com ele. Aí ele falou, poxa, não quer colocar a Flavinha também? Vamos colocar a Flavinha, né? Aí ele veio com a ideia, que a gente não tinha. Veio de vocês. Ele falou, cara, e se a gente fizesse o casal também? Pô, genial. Pumba. Aí
casal hoje vende mais do que eles individual, virou um produto que na sequência veio uma outra ideia mais inusitada ainda do Murilo Benício com a Giovanna Antonelli, que eles falaram, gente, se tem casal, a gente também, a gente não é casal, mas vamos fazer nós dois juntos também. Também deu muito certo. Então a gente sempre escuta muito. E aqui você acabou de criar mais um negócio com a gente. É porque, querendo ou não, e eu entendo... desculpa, eu te interrompi, fala. Não, pode continuar. É porque o personagem ele fica muito presente na cabeça das pessoas. Tem gente que não... Jura, é Nath na rua, não é Maria Joana. Então, quando o personagem fica muito presente, você teve um par romântico, você teve uma dupla, que nem eu e a Isabela Santoni. Aonde a gente tá? Se a gente tira foto, todo mundo, gente, canate, porque você acessa esse lugar nas pessoas. Então, eu fico pensando numa oportunidade dessa para uma marca, em vez dela vender só a Maria Joana, ela vender a Canate, ela vender ali o Donati, ela vender essa dupla. A tua história como artista, não tem... Convidar a Isabela aqui para vir para Acelera aí também. Amiga, só para te dizer que você já tá aqui, tá? Depois eu te ligo só para, vocês se acertarem, mas você já tá aqui pra Mas isso é muito forte. E aí faz parte do que eu chamo de modelo mental, né, do consumidor. Muita gente entra aqui em contato para contratar o Tufão. Até hoje. É muito legal, olha quantos anos da novela. E as pessoas têm essa memória afetiva muito forte ainda. Então, lembrando que o Acelera aí é nacional, né? A gente atende mais de 5.700 cidades pelo Brasil inteiro. Então, quanto mais a gente vive, a gente tem que reconhecer isso até para entender o que é o Brasil, né? São Paulo e Rio são bolhas. Né? O Brasil profundo mesmo está aí no interiorzão inteiro. Sim, que são os que consomem mesmo, que assistem mesmo. E um outro fator que é legal a gente colocar aqui para nossa audiência, Maria. 70% dos empregos gerados no nosso país são gerados pelas pequenas e médias empresas. Gente, aí quando você vê 70%. Como é que 70%, aí comparando com o que a gente estava falando lá atrás dos 3%. Gente, olha isso. Então, vamos começar com os nossos quadros. A gente tem alguns quadros fixos aqui. Opa! O primeiro deles é Conta um Segredo Aí. Conta um segredo? A gente não brifa justamente para ver essa cara de espanto sua. Ai, meu Deus! Conta um segredo sobre o quê? Sobre o que você quiser, só tem uma regra, que você nunca tenha falado ainda. Se eu te der um Google aqui, você não pode ter saído em nenhum lugar. Conte algo novo pra gente. Meu Deus, gente, eu não sei, não faço ideia. Não, você sabe, você só tá filtrando. Não, peraí. Você tá calculando o impacto do que você vai contar. Eu tenho um problema, tá? Se você me conta um segredo, eu esqueço. Ai, meu Deus. Eu não sou muito difícil. Se é importante pra pessoa de eu não falar, eu vou me inteirar ali, mas depois eu meio esqueço. Então, não, mas deixa eu pensar meu segredo, coisa assim que ninguém saiba minha. Alguma coisa que você gosta, que você nunca comentou. Ai. Uma coisa do trabalho. Ai, gente, tem isso. Tem isso. É o seguinte, eu tenho telefone fixo até hoje, tá? Você tá falando com aqueles que tem o fio? Tem, paixão, tem. Telefone fixo real. E tem uma coisa. Gente, eu juro, tem uma mensagem aqui no WhatsApp pra mostrar. Eu sou uma pessoa que eu não dou conta muito de WhatsApp. Ele me dá um gatilho. É muita mensagem, é muita coisa. E o que acontece? Pra mim... Eu acho genial existir essa forma de comunicação, esse meio. Mas você entende que eu abro milhões de janelas e eu não fecho? Exemplo, você vai me mandar um WhatsApp, você fala assim, Maria, vem cá, como é que tá aquilo que a gente falou? Aí eu vou te responder. Só que não necessariamente você vai me responder na mesma hora. Então eu vou deixar aquela janela aberta. Enquanto você não me responder, eu vou mandar mensagem pro Danilo. Aí eu falo, Danilo, não sei o que, nananana. Danilo não me respondeu, daqui a pouco eu tô mandando pra Jade. Eu tô com 3 janelas já abertas, já me complicou aqui, tá? Porque eu já tenho o quê? Roupa pra lavar. Eu já tô cheia de coisa pra fazer na cozinha. Porque uma vez que você cozinha, você tem que limpar o fogão. Não tem fim. Não tem condição. Então, o que eu peço, meus amigos? Me liguem. Não me mandem WhatsApp. Que enquanto eu tô o quê? Lavando a louça, tô falando contigo. Tá então, certo. Eu sou das antigas, tá? Boa. Eu sou essa mesmo. Então, mas de verdade, você ainda tem o telefone com... Tenho telefone fixo. Mas calma, até o final do podcast eu posso estar lembrando de um segredo mais consistente. Tá bom, não tem problema. O próximo quadro é muito legal, eu sempre gosto, vem sempre uma lição importante. Todo mundo tem isso, claro, na vida profissional. A gente chama de Acelerei.
que eu acelerei? O dia que você tem certeza que aconteceu algo profissional na tua carreira que mudou para sempre. Que dia foi esse? Conta para nossa audiência. Bom, eu vou falar de 2 momentos. Um que eu acho que no todo foi o que mudou. E vou falar do meu pessoal. Perfeito. Eu vim assim, de uma construção que eu achava que eu não ia nem trabalhar na televisão. Eu gosto muito da arte, do teatro, eu gosto muito desse meio de comunicação. E aí eu não esperava entrar nessa outra linguagem de televisão. E quando eu entrei, eu me surpreendi. Para mim foi uma surpresa, porque eu me encantei muito. Eu achei muito... Como é que pode você fazer essa arte que é tão... delicada. É delicado você viver outras vidas. Isso. Muitas vezes esse personagem ele precisa estar vivendo uma história que é, às vezes, dramaticamente pesada. Então você precisa... E eu achei genial como é que eles conseguiam fazer milhões de cenas em um dia. Esse universo eu achei muito genial. Só que quando chegou Malhação, eu entendi, aí que foi a virada, assim, a força do audiovisual, a força da televisão no comportamento do ser humano. Porque, para mim, eu vejo que a arte ela tem sim a capacidade de fazer você pensar. Para mim é isso, a arte existe para isso, né? Para te fazer sair um pouquinho desse lugar que você está. E quando você percebe que você tem no audiovisual essa força real de você conseguir mudar um pensamento, eu falei assim, cara, e foi um boom, assim, foi uma virada na minha carreira ali do audiovisual, Malhação, sem dúvida. Então, a Nath foi um desafio para mim muito grande, porque era uma lutadora de Muay Thai, e eu fazia dança e yoga só, era um universo muito diferente para mim. Então, para mim, de carreira, de trabalho, de dinâmica, de ver também a nossa potência, assim, né? Onde que a gente pode falar assim, caramba, se eu tenho esse lugar, então se eu posso comunicar isso, eu vou ter muita gente ouvindo, então vamos usar isso de uma forma positiva. Então, acho que foi uma virada de chave para mim nesse sentido. Agora, pessoal, que talvez seja um segredinho que eu não sei se eu já comentei. Eu, mais nova, eu morei nos Estados Unidos, né? Meus pais são divorciados desde que eu sou criança, deve ser 5 anos de idade. E minha mãe e minha irmã, a gente se mudou para os Estados Unidos para morar assim para sempre. A gente fechou tudo aqui e vamos viver vida de americana lá e tal. E eu não falava nada de inglês, né? Enfim, aí voltei falando inglês e tal, mas... E já voltei atuando, fazendo coisa de teatro e sabendo muito o que eu queria. Mas eu nunca imaginei que eu fosse usar a experiência que eu tive na vida americana na minha profissão. Para mim isso era uma coisa assim, muito, imagina, atuar em inglês. Na época que eu fiz essa série... Os atores que faziam lá fora era Rodrigo Santoro, Alice Braga, não tinha muitos atores trabalhando lá fora. E eu achava uma pena, porque eu falei assim, cara, o Brasil é tão potente. Gente, eu sou apaixonada pelo Brasil, tá? Sou aquela brasileira que eu amo ser brasileira, eu acho o Brasil o melhor solo, o melhor clima, o melhor tudo. E a gente faz muita arte muito bem. Quando eu tive a oportunidade de atuar em outra língua e ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para uma outra produção, para mim, foi muito fantástico. O que eu estou vendo hoje, que o Brasil está conseguindo colocar tanto as nossas obras lá fora, quanto a gente fazer coprodução, para mim, é o futuro. Assim, o Brasil ele é muito potente. Então, para mim, foi uma virada de... Sabe, play the game, o game que você quer? Qual é o jogo que você quer jogar, assim, sabe? E hoje eu quero... espalhar para o mundo a potência que a gente é, o Brasil como um todo. Sensacional. A nossa arte, a nossa maneira de olhar e de se comportar na arte. Então, hoje eu acho que foi... Eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu falo a beça, tá, gente? Então, acho que foi muito bem. Nesses 2 lugares, assim, tanto no pessoal quanto no profissional. Assim. Acho que a gente precisa, aí só pegando um gancho do que você falou, o Brasil tem os talentos. Muito, gente. A gente precisa investir em intercâmbio, tanto da forma de produzir, de forma um pouco mais tecnológica, e principalmente os roteiros. Né? Total. Falando de quem está aqui do lado de cá. Sim, sim, né? sim. A revolução que está acontecendo na Coreia. Fala o nome não, já que eu sou dorameira. Então. Assisto todos. Tem inclusive um projeto disso. Mas você concorda que é um exemplo? Que a gente, sim.
nenhum demérito ao que a Coreia faz, mas como atores nós temos mais talento que lá. Sim. Muito mais talentos aqui do que eles têm lá. Só que eles estão virando uma potência global em produção, porque eles investiram profundamente em como produzir de forma tecnológica e muito investimento em roteiro, muito intercâmbio. E o Ficaram mais doido... 15 anos fazendo um intercâmbio com roteiristas de fora. Eu li isso em algum lugar. Onde que teve uma matéria sobre isso? Várias. Eu li sobre os... Eu assisti esse final de semana, assisti uma série incrível, polonesa, que é outro núcleo de nunca produção. vi nada. E eu adoro séries diferentes. Coisa no Netflix, tudo feito na Polônia, também mesma coisa. É porque a Noruega, a Dinamarca, eles produzem muito. Policial, suspense, eles focam muito nisso. Então, tem aí a gente tem que entender, porque a gente tem a potência dos talentos aqui. Né? E a forma da gente... Eu lembro... Tá faltando isso, sabe? Estrutura mesmo. De base para que isso aconteça. Mas será que é porque também antes não tinha tanta essa pretensão e agora tá acontecendo esse movimento e agora estão pensando, eu então acho que vamos... tem que nascer, sabe? Tem que ter a força da visão de negócio dessa área, né? Eu tava lendo agora, sou muito fã do Ayrton Senna, mas sair a série do Senna agora no Netflix. Mas 70% foi produzido na Argentina, não tem cabimento. 70% da série que conta a história da vida do Ayrton Senna foi produzida na Argentina. Aí quando eu li isso, eu fiquei puto. Falei, cara, por quê? Aí eu fui entender o porquê. Né? Mandei uns e-mails, questionei. Não, sou curioso. E aí eu fui entender. A Argentina tem incentivo fiscal para você produzir lá. Eles te ajudam. Então, se o Netflix manda recursos para produzir aqui no Brasil, vai pagar 35% de imposto de mandar o dinheiro para produzir no Brasil. Nossa, aí você já perde, aí você produz em outro lugar, claro. Ele prefere fazer na Argentina. Quer dizer, tem coisas estruturais Sim. que a gente precisa resolver para incentivar a produção aqui. Porque senão fica inviável. E aí, acho que é desorganizado o nosso processo. E você falou uma coisa dos coreanos, eu reparei isso muito assistindo todas essas séries, como eles cultuam a própria cultura. A música é coreana, a comida é coreana, o restaurante é coreano. Não tem nada, você vê tudo. Então, eles estão sempre imprimindo muito a cultura deles. E falta a gente imprimir mais a nossa... Não estou falando sublinhar coisas, não estou polemizar, não. Pelo contrário, mas coisas naturais nossas. A bebida, a comida, coisas que se falem naturalmente, né? Isso. Eu vi, vai me falhar o nome aqui agora, depois o pessoal pesquisem para colocar. Eu assisti tem uns 10 dias a série com a Juliana Paz. A Vida das Bandidas? Na Disney. Porra, tem ali a nossa cultura, tá super bem produzido. Padrão Disney. Então, a Disney tá fazendo muita coisa legal. Mostra o potencial exatamente do que você tá falando. Eu assisti agora o comecinho, a pré-estreia O Amor da Minha Vida, que é da Bruna Marquezine. Com Disney também. É Disney. É Disney? Ai, gente. Ai, esqueci o nome dele. Lindo, fofinho. O marido da Sofia. Sofia Abraão. Gente. Menino maravilhoso. Esqueci teu... Sérgio Malheiro. Serginho tem a mesma cara desde que é criança, gente. Nada acontece naquela cara. E muito legal, assim. Você vê produção diferente. Tá muito legal. Tem coisas vindo muito legais, gente, pro Brasil. Feliz. Antes de ir pro próximo quadro, eu quero pegar um gancho nisso que você falou, baseado aí na tua carreira. Eu queria que você contasse um pouquinho que você fez isso, né? Você foi para reality, você foi para o mundo do streaming, você já tinha participado do audiovisual tradicional, que é a TV, as novelas na televisão. Conta um pouquinho dessa multifaces aí, que você foi muito bem, mas é difícil, né, para um executivo. Quando a gente fala aqui, eu gosto sempre de trazer exemplos, às vezes as pessoas querem ficar só numa pista, na zona de conforto de, eu sei fazer isso bem, vou só aqui. Você não, você fez isso. Conta um pouquinho sobre isso. Eu vou até ser muito sincera, tá? Deve. Essa é a ideia. Não foi uma coisa que eu pensei. Na verdade, foi porque, sabe quando viram pra gente, minhas amigas atrizes sabem bem, quando viram e falaram assim, ai, Maria, tá de férias agora, né? Não, a gente tá desempregada mesmo. Porque o ator, quando ele termina um trabalho, ele está desempregado. Então, tem esse lugar que eu brinco, eu falo com humor, porque a gente já sabe que funciona assim, e é uma coisa que a gente mesmo tem que lidar com os obstáculos da nossa profissão. Quando eu estava fazendo, acabei emendando novelas, assim, todo ano fazendo uma novela, a impressão que dava para as pessoas é que eu era contratada da empresa e que estava, enfim, rica, milionária já e tal. E nunca foi a minha realidade, pelo contrário, assim.
Minha história é muito doida. Estudei em 10 colégios, gente. Vou lá pra cá, trabalho pra caramba, ralo pra caramba. E aí, tem uma coisa que a gente nunca vai... Eu acho que nem quem está do lado de lá das empresas, essa coisa de escalação, então, não tem muita regra. Então, chega um momento que, às vezes, está tudo certo com o seu trabalho, está tudo certo com o que você está fazendo, mas, por algum motivo, não tem nenhum trabalho, não tem nenhuma novela à frente, já está todo mundo escalado, e eu me vi nesse lugar. Falei, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, fazer alguma coisa. E eu nunca fui contratada da empresa por tempo, sempre foi por obra, ou seja, por trabalho. E aí, eu fiz a minha última novela, que foi Sol Nascente, que eu fiz uma vilã, né? Que foi muito, muito legal, assim, para minha construção de profissional mesmo, mas a novela também. E depois já acabou não rolando mais nada. Eu falei, bom, então vamos ver. E fui. E sempre me botei muito presente, me fiz muito presente, porque eu acredito que tem, às vezes, uma dificuldade. As pessoas me olham, eu sou falante, tá, nanana, mas às vezes elas não conseguem me enxergar de outra maneira. Então eu fico tentando me fazer presente para falar, gente, o ator, ele constrói junto com vocês. Claro. E nessa de me fazer presente, veio um convite para eu ser jurada do Dança dos Famosos. Eu falei, óbvio, eu amo dança, vou. E foi do, se eu não me engano, Felipe Simas, que foi um ano antes da que eu fiz. Quando eu saí de lá, eu não lembro muito bem se foi a direção. Alguém tinha me perguntado, falou, Maria, vi que você gostou e tal, vou te chamar para participar. Eu falei, pode me chamar, eu quero fazer o Dança de Famosos, pode me chamar. E fiquei com isso, mas isso foi final de 2016, eu tinha acabado de fazer a novela. Quando chegou no ano de 2017, eu falei, gente, se rolar, super topo. Mas foi numa de estar contratada e trabalhando. Não foi numa ideia de, tipo assim, então agora eu vou fazer programa, eu precisava trabalhar. E aí entrei com... Gente, perdão, é o alarme do meu remédio, do meu suplemento. Tranquilo. Gente, olha que intimidade. Deixa eu pausar aqui, meu pai eterno. Fica tranquila. Botei no modo avião, tá? Mas é o alarme que não desliga. Não, aí, fica tranquila. Eu me peguei topando as coisas porque eu precisava trabalhar. Quando chegou no Dança, eu me encantei pelo programa, pelo quadro, e eu me dediquei como um trabalho. Eu nunca... E, gente, tá aí uma coisa que as pessoas não acreditam, que eu fiz alguns programas e acabei ganhando os programas. Eu não gosto de competição. Eu não acredito em competição. E você pode perguntar isso para toda a minha família, as pessoas que convivem comigo. Eu lembro do meu marido falar para mim, mas você tem que chegar e você tem que... O que eu aprendia, eu contava para todo mundo. O que eu descobria de interessante, eu contava para todo mundo. Porque eu não acredito que eu nunca vou competir com você, porque o que você tem eu não tenho. Então, eu entrei nos trabalhos, não porque era competição, mas era porque eu precisava trabalhar. Então, eu fui emendando os programas de mais me dedicar e estar feliz pelo trabalho que eu estava fazendo do que era uma competição e tinha um prêmio no final. E aí, nessa, fui emendando na coisas de programa e me peguei muito encantada com o universo de programa e tive a oportunidade de apresentar um programa. E eu tinha acabado, depois do Dança, fazer o Superchef com a Ana Maria, que é onde eu falo. Eu acho que quando a gente se abre e está nesse propósito maior, quando a gente entende e vê que a gente é muito mais potente do que uma coisa só. Eu achava que... Eu sempre fiquei na dúvida se meu eu atriz vinha antes ou depois do meu eu pessoa. Sim. Porque a maneira que eu vejo a vida é muito parecida com a maneira da minha profissional ver a vida e a arte. Então, quando eu encarava os trabalhos e os projetos, eu falava assim, gente, eu estou tendo a oportunidade de aprender a dançar. Nossa, eu estou tendo a oportunidade de aprender a cozinhar. Para mim, era um somatório. Eu falei, porque daqui a pouco eu posso fazer uma personagem que é uma chefe de cozinha. Eu vou ter esse know-how, eu vou ter isso, vivido isso. E quando eu fui apresentar o programa, era um programa ao vivo. Por isso que eu te perguntei esse lugar da gente estar entrevistando. Sim. Como a gente aprende também muito. Era um programa ao vivo. No G-Show, era na internet. Então, eu interagia com o público da internet ao mesmo tempo que eu entrevistava e escutava o ponto. Era uma loucura. Ponto é um negócio complicado. Pois é. Aqui, Pois é. Explica o que é o ponto. Para todo mundo sabe o que é o ponto? Não explico porque até hoje eu não consigo. Você não consegue? Não consigo, porque tem uma voz aqui na tua cabeça, cara, falando alguma coisa e você está processando. É. Eu tenho provavelmente TDAH, alguma coisa desse tipo, difícil, qualquer letra parecida com isso.
Então é difícil focar, então eu fico... Não consigo. É difícil mesmo. É muito difícil. Mas eu achei muito... Eu falei, caramba, que interessante, sabe? Eu falei, que legal esse lugar de eu aprender com as entrevistas e tendo esse... Por isso eu falei, é um feeling que você tem também de percebendo aonde toca mais na pessoa, então ir conduzindo isso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, porque isso aí também foi uma virada de chave para mim. Meus pais já me falavam, meu marido falava muito, por que você não faz algum projeto de apresentadora e de programa? E eu sempre, não, quero atuar. E aí eu me vi muito encantada com esse universo. Então, foi um caminho meio que a vida foi me colocando e eu surfo a onda que vem, sabe? Eu acho que às vezes até eu sou meio... Eu aceito demais as coisas, até eu tenho que trabalhar isso. Mas é que eu fico pensando que tudo é proveito, tudo é aprendizado. Sim. Então foi mais nesse sentido. A vida me colocou, eu falei, então vamos embora, vamos topando, e fui aprendendo. Acho que foi... Mas você sabe que isso aqui, ó, para quem está nos escutando, é uma oportunidade rara, né? Porque eu sou profissional de marketing, então se eu tivesse aqui criando um negócio hoje, eu posso fazer com você um perfil de esporte muito forte, de culinária. Olha, eu posso ir para culinária, concorda? Tem o lance que você mandou muito bem como apresentadora. Você pode não achar, mas o aspecto de competição, de performance, tá intrínseco aí na sua... que é onde você ganhou, né? Poxa, não tem como... Teve o René Simões, é muito engraçado. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, Maria, vamos escrever um livro sobre isso? Porque... Eu falei, mas eu não gosto de competição. Ele falou assim, mas justamente por isso. Como é que pode uma pessoa que não gosta desse lugar ter ganho? O que te fez ganhar? A maneira que você enxergou o projeto e o trabalho, talvez esse seja o pulo do gato, em vez das pessoas ficarem ansiosas com a competição. Eu falo, você pode precisa ser descobrir, interessante. porque ninguém ganha nada sem esse espírito. Você pode estar vendo aí de um jeito diferente. É que eu acredito que cada um tem o seu, pode ser, seu brilho. Pode ser pela questão... Mas ganhar não significa depreciar outro. Não, pelo contrário. De jeito nenhum. Pelo contrário. É valorizar, inclusive. Quando a competição é de altíssimo nível, você lutar por vencer é respeito ao teu adversário. E aí, quando você fala do empreendedor, a gente papa mosca, né? O ator papa mosca. Eu vejo isso. A gente fica... O que eu pensei? Poxa, seria muito legal eu atuar fazendo uma chefe de cozinha. Não, eu poderia ter um programa disso. Porque o que eu aprendi no Superchef pra caramba ali certeza. Com os workshops, né, da Ana Maria, que, aliás, eu amo de paixão a Ana Maria, maravilhosa. Aprendi muito, como no Fora da Cozinha, entrevistando milhões de chefes, assim, consagrados, tá? Sim. Que já tem restaurante. Chefes aqui de São Paulo, inclusive. Então, aí eu fico pensando, realmente, podia estar fazendo mais coisas, assim, empreendendo nesses lugares. Mas por isso a gente precisa de vocês, gente. Sozinho a gente não consegue dar conta, entendeu? Boa. Não damos conta. Adorei essa primeira parte do nosso quadro. Tem um recadinho aqui, você que nos escuta ou lá no Spotify ou está nos assistindo, tanto no YouTube, nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, ou algum recorte que você está vendo agora, neste momento. A gente pede uma única coisa em troca. Compartilhe. Curta, coloca lá o sininho, o esforço que a gente faz, a agenda do nosso artista que participa aqui, toda essa infraestrutura que a gente investe é para você, compartilhando esse conteúdo. E a única coisa que a gente pede em troca é compartilhe. Quanto mais visibilidade a gente tiver, mais pessoas estarão sendo beneficiadas aqui por esse momento nosso. O próximo quadro é o que eu mais gosto, porque eu acho que tem muito aprendizado aqui. A gente chama de Me Deu Inveja. Me deu inveja? Isso, é inveja boa. Conta algo ou que você participou, ou que você gostaria de ter feito. Esse papel eu não fiz, mas eu gostaria de ter feito. O que é referência para ti, que você gostaria de ter feito profissionalmente? Eu nunca fiz filme, né? Opa! Eu nunca fiz cinema. Eu já fiz série, já fiz televisão, né? Teatro, enfim, clipe musical. Qual papel de cinema você gostaria de ter feito? Essa é uma boa pergunta. Eu vou assim... Engraçado, assim... Eu te responderia claramente
que eu gostaria de investir mais em personagens, que foi o último que eu fiz, que foi uma psicopata. Personagens que me permitissem esse estudo. Eu adoro estudar o ser humano, a neurociência, o comportamento. É um lugar que, quanto mais eu entendo o ser humano na pluralidade dele, é ferramenta para mim. Claro. Então, eu falaria claramente que seria nesse universo. Mas tem um lugar que as pessoas, que eu, na minha vida, eu tenho, mas que acaba que nunca trabalhei isso, que é um lugar que é mais da leveza, da brincadeira, mais desse humor nesse lugar, porque eu acho que é isso. Como eu sou uma pessoa mais intensa na maneira que eu falo e tal, normalmente eu vou vibrando para personagens mais nesse lugar. Então eu fico pensando, seria interessante também eu me ver nesse outro lugar e me mostrar também nesse outro lugar. Mas também pensei agora aqui com você, tá? Que você tá me provocando umas coisinhas aqui, então tá aqui pensando. Boa. E você não fez cinema, então? E não fiz cinema ainda. Olha. É. Tem que fazer. Tem que fazer. Pronto. Bora. Nosso próximo quadro, eu gosto muito também, é um momento de humor nosso, é um momento video show. A gente chama de uma boa do backstage. Conta alguma coisa que... Alguma atrapalhada. Ai, meu Deus. Alguma atrapalhada, alguma coisa que deu... Não, eu dei hoje, né? Hoje eu já quase quebrei aqui o negócio do camarim que eu derrubei ele. Tem uma coisa que, assim, eu acho que eu já passei em todos os trabalhos e eu não consigo me controlar e aí eu vou ficando nervosa. Eu já parei uma filmagem de novela com crise de riso. Ai, meu Deus. E eles tiveram que mudar a ordem da cena. Eles tiveram que cancelar naquele momento. Falaram assim, a gente vai passar uma outra cena, a gente vai gravar uma outra cena, depois a gente volta com essa. Porque eu não conseguia parar de rir. Ai, meu Deus. Aí eu vou falar qual foi a pior. Foi em Sol Nascente. Era eu, Aninha Lima, Bruno Galhaço e o Rafael Cardoso. No momento da novela, né, nesse momento da novela, a minha personagem era a vilã, ela ainda não tinha tido a redenção dela, né, virado pro outro lado da boazinha. Ela estava grávida do vilão, que era o Rafael Cardoso, mas ela mentia pro mocinho, que era o personagem do Bruno, que o filho era dele. Nossa. E na época que isso acontecia, a Aninha, personagem da Aninha, estava namorando o personagem do Rafael Cardoso. Sendo que a minha personagem, que era a bandida, estava com o personagem do Rafael Cardoso e a do Bruno ao mesmo tempo. E grávida. Tá? Caos, novela. Uau. Aí a cena era... o personagem do Rafael Cardoso estava tomando banho, minha personagem entrava, agarrava ele, jogava ele na cama e eles começavam a se beijar. Nessa hora, a personagem da Aninha entrava e via e falava, o que está acontecendo? E fazia um barraco. Nessa hora, descia e chamava o personagem do Bruno para subir e ver. Vamos ensaiar. Eu sou muito amiga da Aninha. Nós quatro, a gente era bem amigos, a gente vivia gravando junto, tudo certo, todo mundo concentrado, desde decorar, tudo certo, gente. Vamos ensaiar, vamos. Entra a Aninha no quarto. Quando ela entra... E eu olhei para eles e eu falei, gente, eu já tinha tido crise de riso na novela. E eu já tinha parado o set. Por isso que foi sério. Eu falei, gente, vocês sabem que eu tenho crise de riso. Então, por favor, não riem. Tudo certo. Beleza. Entra a Aninha, começa o barraco, entra Bruno. Bruno me faz assim, ó. E fica sério. Ferrou. Ele só fez isso, ó. E continuou sério. Acabou a minha vida. Eu não pude olhar para Bruno, eu não pude olhar para Rafael, eu não pude olhar para... Aí os quatro, a gente... A Aninha, séria... Ela conseguiu ficar séria. Aí eu falei, amiga, isso gente, eu chorando de rir. Eu olhava para ela e falava assim, me desculpe. E quanto mais eu via que o set começou a ficar tenso, o diretor entrou e falou assim, gente, eu não vou conseguir gravar essa cena. A amiga, fala, sério, ele me deu a amiga de vocês está aqui concentrada e vocês não conseguem parar de... Aí quanto mais ele falava, mais eu ria. A gente vai ter que gravar outra cena, depois a gente volta. Ou seja, sinto muito até hoje, mas é isso, eu tenho crise e acabou. Mas e aí, só para entender a mecânica, aí grava outra cena, quando voltou... Aí o que acontece? Grava outra cena, teoricamente, a galera da próxima cena já tá todo mundo meio que pronto. Mas existe um tempo de gravação da sua cena, que seja, gente, 20 minutos, entendeu? Que
tem que preparar a outra galera. Preparou todo mundo correndo, gravou outra cena e depois foi a nossa. E aí, quando voltou, tudo bem. Tudo bem? Assim, hoje, se vocês pegarem a cena e olharem com detalhe, vocês vão ver uma hora que eu rio, só que entrou pra minha personagem. Eu botei isso na fala. Ai, mas, gente, foi sério, eu odeio passar isso, mas eu tenho isso. Eu não vou Eu lembrar tenho crise aqui agora de riso. Quem passou por aí, quem falou a mesma coisa. Teve outro artista e tinha um ponto em comum, que o Bruno Gagliasso estava na cena também. Então, olha só, Bruno, sincera... Que eu tô querendo lembrar quem foi, mas a história era igual. Só que tinha o Bruno na história. Bruno é bom ator, gente. Ele é maravilhoso. Ele fica sério. Ele ri, mas você consegue se controlar. Só que aí acabou pra mim. Aí, minha filha, já foi uma ladeira abaixo, entendeu? Então isso, ou seja, eu tenho que tomar cuidado. Recado pro Bruno aqui, a gente já bateu na trave, ele tem que vir aqui pra Acelera aí também. Ele tem que... muita gente sendo convocada hoje, hein? Tem... Pra gente fazer coisa juntos. A gente já falou, o Bruno gosta muito da plataforma, a gente já falou algumas vezes. Não, e olha que legal, era o que a gente estava falando no início, assim, tem isso quando a gente trabalha com o outro ator, é muito interessante, às vezes, a marca daquele segmento fazer uma coisa, assim, ter a oportunidade de ter dois atores, às vezes, que a gente nunca teria acesso a essa marca nunca teria acesso a gente, de fazer uma coisa ali, aproveitar o gancho, né? Com certeza. Próximo quadro, não é nem um quadro. Eu queria que você dividisse, hoje que você teve a experiência de... Primeiro, o contato nosso foi direto lá no estúdio, e hoje você pôde ver ao vivo aqui a nossa estrutura. Muito maravilhosa. Como que a gente pensa, né? Na verdade, já fiz algumas lives sobre isso. A gente apelida aqui o nosso escritório de Arena, porque ele é feito para ser um ecossistema mesmo de soluções. Muito legal. Integrando muito a experiência que a gente tem dos grandes anunciantes, gerando benefício de escala e de conhecimento para os pequenos negócios, que é o nosso propósito de democratizar o acesso. Eu queria que você contasse, dividisse com o empreendedor a experiência de ter conhecido a nossa Arena hoje. A gente tem vídeo disso, porque assim, vale a pena depois ver. Eu fiquei impactada. Para começar, quando eu olhei o time, é isso. Eu acho que a rede social, ela tem isso de bom. Ela quebra essa quarta parede e ela permite que o espectador e o público vejam coisas, a gente fala por trás das câmeras, mas é assim, é ter a nossa... indivíduo do acelerado. Gente, isso aqui vocês não tá? Eu fiz um tour, é enorme, é gigantesco. É muita gente, tanto que eu repeti. Eu falei, é o mesmo elenco? Vocês pegaram a galera que estava na outra sala e botaram aqui, tá? Não. São outras pessoas. Então você pensa, são mentes brilhantes, cada um pensando com detalhe para tudo isso acontecer. Então, quando você vem... e eu estava falando antes, eu não sei em que momento que a gente estava falando, eu falei, nossa, eu fiquei arrepiada. Quando você vem com uma proposta... Você fez um círculo. A Terra é assim. A vida, ela é assim. Ela é um ciclo. Ela gira, ela tem que girar. Quando você traz essa proposta na geografia do seu espaço e você permite que as pessoas permeiem dessa maneira, para mim é o fluxo da vida que tem que acontecer. Então, eu achei já genial, tanto só a predisposição do espaço. E isso que você propõe, que é muito genial. Você, pelo que eu percebi... À medida que você vai entendendo um espaço e fazendo um trabalho, você vê quais são os furos que ainda tem. Vamos ver esses furos. Vamos cuidar dessa marca toda como um todo. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é o diferencial. Porque muitas das vezes você vê... Você fazer um trabalho... A gente está falando de marca, eu vou falar da marca, mas poderia ser com um artista também. Você cuidar de uma coisa... vai ter um efeito legal. Sim. Mas você tem outras coisas que, se você também não cuidar e você não projetar e não estruturar, isso aqui se perde. Exato. Você consegue pegar o todo e estruturar o todo. Então, isso é muito legal. Então, cara, gente, é muita gente fazendo isso, tudo acontecer. Aí, quando você vê o vídeo pronto, você fala assim, mole! Mole, vai. É o feeling, é tudo. Então, muito legal. Gente, eu fiquei muito encantada. Não, tô falando sério, fiquei muito encantada. E, cara, quero somar cada vez mais aqui, porque o propósito de vocês é o que eu acreditei. É essa junção, entendeu? Essa soma. Essa soma do todo, de linkar e de fazer esse meio de comunicação, para mim isso é muito fantástico. E tudo aqui
E o time é muito legal, tá? A galera é muito simpática, muito legal, gente. E a gente é muito novo, né? Pois é, né? A empresa tem 5 anos, de 5 com 2 de pandemia, que na verdade foi um período que a gente mais preparou o projeto do que evoluiu ele. Então, de fato mesmo, são 3 anos ali de intensidade, muita coisa para arrumar, muita coisa para evoluir. Mas é legal que você não... Mas a gente entende que tem essa evolução para ser feita e o time... Hoje está numa fase agora do time entender essa evolução. Como todo negócio que evolui, o time tem que abraçar a ideia ou não. É legítimo, às vezes, o colaborador não falar, acho que não é para mim, tudo bem. Mas a gente vai entrar numa fase agora que eu falo de deixar de ser criança para ser ali um adolescente, onde a gente vai ter que evoluir de forma mais consistente, mais rápido. E a gente quer ter nosso elenco hoje já é grande, mas a gente quer pessoas como você fez aqui hoje, dando palpite, participando, estando dentro do negócio, entendendo qual é o nosso propósito para essa próxima fase de evolução. E é muito legal ver vocês... gente, na vida a gente podia estagnar numa coisa só quando a gente já tá. Não, seria muito mais fácil. A gente se solidifica, fica aqui, tá tudo bem. E não, vamos onde a gente pode ajudar mais, contribuir mais, porque não é mais pro todo do que falar um negócio particular aqui. Eu tenho pouco tempo livre na minha vida. Imagino. Depois que eu vi isso aqui, cada hora é uma empresa, um troço a mais. E os amigos, a gente tem poucos, né? Conforme passa o tempo, a gente descobre isso. E quando eu fiz o Acelera Aí, os amigos mais próximos falaram, cara, você é maluco. Você já não precisa. Já tá bem, já tá resolvido. Exatamente. Tal. E aí eu tive que voltar para a sala de aula. Né? Porque a questão da tecnologia do Acelera Aí me obrigou a literalmente ir para a sala de aula de novo. E é quase que um recomeço. E eu fui muito questionado pelos amigos. Quem gosta. O amigo por que você está fazendo isso? O amigo fala a verdade. E no comecinho do negócio, eu falava, cara, tem alguma coisa me empurrando para isso. Entende do propósito que eu tô falando? Tem alguma coisa me empurrando aqui, eu tenho que fazer. Mais do que de fato você precisaria. É mais do que você sai do seu individual. Todo mundo que está no projeto correu muito risco no começo. Porque tinha muito mais chance de dar errado do que dar certo. Principalmente no comecinho. Né? Então, quem comprou a ideia lá no começo... tava com esse bichinho do propósito empurrando aqui. E você deve estar trabalhando um pouco, porque ele ainda fez um podcast, né? Ele é o quê? Apresentador agora, tá, minha gente? Então, Sou apresentador, não. Meu pessoal ali fica me pilhando sobre isso, mas não sou não. É sim. Não. A gente tem agora... Vou inverter os papéis. A gente chama de Fala Aí invertido. Fala Aí! O que eu falei invertido? Para você vai ser moleza. Para alguns dá uma tremenda. Você faz a pergunta. Você pode perguntar o que você quiser. Qualquer pergunta? O que você quiser. Muito que bem. A gente só não prepara vocês antes, que é para não dar para... Deixa eu pensar aqui. Pô, eu queria pensar numa coisa muito interessante. Não, geralmente a melhor é o que vem espontâneo. Não sei. Eu já fiquei perguntando tanta coisa antes. Ai, meu Deus. Ai, não sei. Não, mas esse é bom. Você está pensando aí, é ótimo. É que eu tô pensando numa coisa que uma coisa que possa somar também para... Toda curiosidade gera aprendizado. Então, qualquer coisa que vocês tenham de curiosidade, ou do ecossistema, pelo olhar do artista, pelo olhar do anunciante, faz sentido. Não, posso, na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria que você falasse só mais sobre isso, porque assim, eu estava conversando isso com o Danilo antes, a gente vem de uma visão, a gente artista, tá? E também o público, de que antigamente o inacessível, aquele artista que era quase que, né, inalcançável, era o que vendia mais. Então você, né, aquele artista não tirava quase foto com outro artista, aquele artista fazia uma propaganda. E mudou muito, né? Hoje o artista que
tá bombando é aquele que faz de calcinha, sutiã, meia, tá fazendo tudo, assim. Você vê, caramba, tá trabalhando pra caramba. Eu fico pensando aqui. Ainda existe um pouco desses artistas, eu tô falando isso porque eu bato de frente com amigos também, tá? Eu fico vendo, que eu também posso estar enganada, porque de fora também fica mais fácil, mas eu fico vendo assim, galera do sertanejo, os influenciadores. A sensação que me dá é que eles se ajudam mais, eles se somam mais. Então, o influenciador, ele tem um programa, ele já chama os outros amigos influenciadores para estar, todo mundo bom, mas... E no nosso meio, a impressão que me dá, não tem isso. Aí, quando você vem com uma proposta de trazer marcas e tal, você se pegou com algum artista ou com alguns artistas ainda com um pensamento de que não, assim, pelo contrário, queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu já penso completamente diferente. Eu acho que quanto mais você trabalha, quanto mais... E aí é um depoimento meu. Não é todo artista que vai fazer a marca grande. Vai ser um artista. Vai ser um artista que vai fazer o protagonista. Só que tem 1 milhão de outras coisas. É isso. Então eu vou focar no 1 milhão de outras coisas do que eu vou ficar brigando por um negócio. Então acontece do artista ele ainda não ter essa mentalidade, dele ainda ficar nessa coisa, não quero trabalhar com marca assim, porque não. Você ainda vê isso presente? Para te responder, eu vou... Primeiro que você fez uma pergunta excelente, né? Muito boa. Eu vou te responder falando um pouquinho do que é o mercado hoje, né? A gente vive aí, nossa geração... Você tá, desculpa a pergunta. 38. Então, 38. Você é a última geração que viveu os dois mundos, né? O analógico. A transição. Né? A última geração, porque a que vem depois da gente... Você já tem celular. Já é totalmente tecnológica. Teve uma geração que não foi tecnológica, foi 100% analógica. E a gente é a única geração... que teve essa oportunidade de viver os dois mundos. Esses dois mundos são divididos em 3 grandes etapas, né? A primeira, que a gente chama de Web 1.0, que é a de consulta, né? O Google, praticamente, onde você democratizou o acesso a você consultar as coisas. Tudo. Então, você tinha ali listas amarelas Isso. Na palma da sua mão. Gente, para! Eu não escuto de lista amarela há tanto tempo. Pelo amor. Mas a primeira fase da internet Será que alguém era isso. tem ainda isso em casa? Deve ter. Mas era isso, a primeira fase do Google ali era você ter uma lista amarela na sua mão para você consultar o que você quisesse. Aí a gente veio para a segunda, isso foi lá 94, 95, essa era. A segunda era a das interações sociais, né? Das redes sociais, que começou ali em 2003, 2004, onde você também usava a internet para criar os nichos ali sociais, numa primeira fase não polarizada. Que era o Orkut. Isso. Quem gosta de carrinho de rolemã... Então só tinha um grupo de carrinho de rolemã. Ali não havia briga, porque todo mundo gostava do carrinho de rolemã. Aí tinham vários grupos. Aí veio a onda grande aí vamos falar, dar nomes aqui, ao Facebook, que criou-se um ambiente mais polarizado, onde as pessoas, além de se agruparem, também discutiam ação, que é a fase da Web 2 das redes sociais. E tem a fase que a gente vai começar a viver aqui agora, que é da hiperfragmentação, onde você precisa entender que não tem mais comunicação generalizada. Você tem que saber e entender cada núcleo, cada etapa. Quando você olha essa história, como ela foi muito rápida, a tecnologia, estou falando aqui de um ciclo de 25 anos, tá? Surreal. Nunca antes a gente viveu transformações tão grandes, porque a Revolução Industrial levou 100 anos. Então, as grandes revoluções levaram séculos. A gente está falando de 3 grandes revoluções em um ciclo aí de 25, 30 anos. Algumas profissões não entenderam. Então, você pega uns influenciadores, eles entenderam esse jogo, entenderam que é muito mais fácil eles jogarem juntos e não um entendendo o outro como competidor. Isso. E eles se alavancam de forma exponencial. É muito surreal. Você pega a transformação da indústria da educação, que você levava 2 anos para fazer um MBA, as escolas que têm MBAs que levam 2 anos estão caindo, e as escolas que têm curso técnico, que, poxa, em um final de semana, 3 dias, você se especializa naquele pequeno assunto, você pode fazer 20 especializações no ano. Você vai continuar estudando 2 anos, só que você vai fazendo em módulos do que você gostou, do que vai encaixando no que você está fazendo. Então,
é uma indústria que se adaptou muito bem. E aí eu acho, sim, só estou contando essa história para chegar na resposta para ti, que a indústria da música percebeu isso muito rápido, né? Você pega... Muito, você vê parceria, você vê... Não é só isso. Quem primeiro entendeu essa fragmentação, a primeira grande plataforma que entendeu isso foi o Spotify. Ai, sim, o artista da música precisava vender um CD para monetizar a carreira dele. Provavelmente daquele CD, 1 ou 2 músicas só faziam sucesso. Aquilo ficou, a faixa 7. Aquilo ficou complicado. Veio a tecnologia, num primeiro momento, terra arrasada, né? Quando no início. pirateou as músicas, não sei o que. E hoje não. Hoje já acomodou, onde o artista ganha em cada vez que dá um play numa música. Como tem que ser mesmo. Como tem que ser. Cada playzinho ali da música que fez sucesso. Então, entendeu rápido essa indústria. A nossa não. Né? Eu falo a nossa porque eu me incluo nela. A indústria da publicidade levou muito tempo para entender essa revolução da tecnologia. Se acomodou, sendo bem sincero, né? no mesmo formato. Vou colocar a dor no meu colo. Uma agência de propaganda ela é exatamente igual à década de 80. Então, ela tem o departamento de criação, o departamento de planejamento, o departamento de atendimento. Então, é igual. É a mesma configuração. Não entendeu? Se você pegar a indústria clássica da televisão, mesma coisa. Né? Aí você vê surgir, e aqui eu vou provocar, eu gosto, tanto que eu gostei da tua pergunta. Casé TV. Olha a revolução do Casé TV. Por quê? Porque ele olhou essa mesma indústria e virou ela de cabeça para baixo. Né? E está provocando uma revolução. Esse final de semana, a revolução do Netflix fazendo a primeira transmissão de um evento ao vivo esportivo. De luta do boxe. Do boxe. Então, assim, você conseguia imaginar isso um tempo atrás? Não. Então, eu acho que sim. E aí chego no teu ponto. Está muito desunido. Né? E precisaria evoluir muito. Começou a se entender que existe um novo mercado do lado de cá. Aqui no Brasil, posso falar tranquilamente, porque sou parceiro deles há 30 anos da Rede Globo. Ela também entendeu que ela precisava mudar o jeito de como ela produz e incentivar que outras estruturas de produção, acho que nos próximos anos a gente vai ver produções totalmente independentes lá dentro da Globo. E isso vai ser bom para o nosso mercado. Vai ser ótimo para o nosso mercado, vai ser ótimo para o Globoplay. Vai ser realmente incrível para a nossa indústria como um todo. Mas precisa ter uma união maior. E aí, para fechar a tua resposta, ainda acho que os atores ainda se sentem competidores um com o outro. E é muito doido isso. Isso deve mudar para dar certo. Eu fico vendo, não sei se você já ouviu falar na Interartes, que é um grupo que a gente tem, na verdade é uma associação, né? Porque até o nosso sindicato dos artistas, os próprios artistas, assim, eles não são engajados no nosso sindicato. E, assim, é uma profissão que é meio complicada, e eu sempre falo isso, né? O nosso objeto de trabalho é o nosso corpo. Eu, por exemplo, eu quebrei a perna, eu fiquei sem andar. Eu fui andar normal 6 meses depois. E com contrato rescindido, sem contrato. Então, e sem poder trabalhar e também nenhum sindicato ali para cuidar. E aí, quando eu vejo a Interarte, que é essa associação, tentando de alguma maneira, muito arduamente, incrivelmente, que assim, quem fundou, né, um advogado, o Vitor, e a galera que está ali, às vezes não é ator, não trabalha com arte. Vários sim, mas outros não. Mas engajados, eles ficam tentando mostrar isso o tempo inteiro pra gente. Falou assim, gente, nós somos uma associação que a gente está brigando pelos direitos de vocês. Assim, porque nós somos criadores. Assim, é até difícil para as pessoas entenderem também até um pouco o público, que o ator, ele cria aquele personagem, sim, né? Então, uma criação do autor, direção e o ator. Tanto que se fosse outra atriz atuando, seria um personagem diferente. E a gente não ganha para isso, né? A gente não ganha os nossos direitos autorais ali, né? De criação. E aí, quando vem uma associação que tenta, gente, vamos se juntar aqui, vocês precisam lutar pelos direitos de vocês, assim, é um trabalho que vocês fizeram, vocês precisam receber por isso. A gente não consegue nem ver a própria movimentação dos artistas, assim, sabe? Milhões estão ali, mas milhões não estão que poderiam estar. Então, você fala isso, realmente, assim, é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Desse universo que eu estou hoje, né? Tem um grupo de empresários do segmento de tecnologia, que não tem nada a ver com a minha origem, que foi na publicidade. Vários concorrentes nesse grupo.
há uns 3 meses atrás, a gente vendo essa revolução da inteligência artificial acontecendo, a gente decidiu trazer um executivo da OpenAI para fazer uma palestra para a gente. Os empresários fizeram, a gente fez literalmente uma vaquinha. Ó, custa tanto para trazer esse profissional para vir fazer uma palestra exclusiva para a gente. Todo mundo se juntou, pagamos, pum, o cara veio aqui. Foi uma das melhores aulas que eu já tive sobre o assunto, prática do que realmente está acontecendo. Sozinho eu não conseguiria ter feito. Aí. Concorrentes se uniram, literalmente, se uniram para viabilizar isso. A gente, classe artística, eu gostaria de estar participando de um grupo desse para a gente trazer grandes roteiristas para o Brasil. Né? Super! Mas tá faltando esse movimento. Então, não sei se eu te respondi. Me respondeu super, já estou aqui pensando como que a gente vai mudar isso. Boa. Reta final, já estouramos o nosso tempo, papo bom é assim. A gente vai agora para o Indicaí. Eu gosto muito de Indicaí, que é aquele momento que você compartilha com a nossa audiência alguns assuntos que você queira referenciar. Primeiro, indica aí algum livro que mexeu contigo que você quer indicar. Eu gosto muito de livro, eu gosto de autoconhecimento, assim, que estuda o comportamento humano, né? Então, eu gosto muito, poderia indicar facilmente um desses. Mas eu vou indicar um agora, que eu estou terminando. Eu não vou lembrar o nome da autora, é uma autora brasileira. O nome do livro eu não sei se é só Amor, ou é Amor alguma coisa, mas ele fala sobre amor. E olha que curioso. Posso fazer uma pergunta? Pode, lógico. O que é amor para você? É você estar disposto a fazer qualquer coisa pelo outro. Eu entendo assim. E quando a gente fala de amor próprio, como é que você consegue botar um pouquinho mais palpável esse amor próprio? O que seria o amor próprio? Acho que quando você também entende que você precisa se autoproteger, preservando o seu próprio tempo, preservando seus momentos. Eu penso assim. Não é curioso a gente parar e pensar o que é amor? É muito doido. Porque passa um monte de coisa na nossa cabeça, né? E o livro, ele propõe isso. É uma investigação. A própria autora, ela cita outros autores que falam sobre amor. E é muito difícil você conseguir... Porque cada um vai falar de um jeito. E a gente está falando de uma sociedade que, infelizmente, dói muito ao meu coração falar, que por incrível que pareça, desprovida de amor, gente. A população quando a gente bota que nossa população está na pobreza, ela ela não tem nem a necessidade básica, é um indivíduo que ele cresceu sem amor. Ele não sabe, e amor é ensinado. Então, depois eu até posso passar o nome do livro direitinho, mas esse livro assim, sobre amor me fez pensar que seria muito interessante todo mundo começar a investigar o que é amor para você, sabe? E quando conseguir descobrir, é botar esse amor mais presente. Porque muitas vezes ele não é ensinado, mas ele pode ser aprendido durante a vida, Com sabe? certeza. Acho que seria de livro, seria esse, assim. Vou passar. Aqui Eu ganhei, foi muito interessante. E tem isso com o livro, tá? Eu ganhei de uma menina, uma produtora que eu conhecia no interior de São Paulo, não vou lembrar agora, na peça que eu estava fazendo. A gente teve um debate sobre gaslighting, que é violência psicológica, né, o tema da peça. E a gente tinha esse debate sobre isso. E eu falava muito sobre amor. Aí, no final, ela falou, posso te dar um livro que eu acabei de ler? Depois que você terminar, você passa para outra pessoa, porque livro tem que ser assim. Aí eu tô terminando de ler e tô esperando para passar para outra pessoa. Boa. Sensacional. E só pegando outra parte aqui, eu quero estrear um novo quadro que a gente pode fazer aqui depois. A gente fazer Fala Aí com a personagem psicopata dela. Olha, você não chama ela não, tá? Menino, você não tá entendendo. Eu, na minha primeira cena, tinha a figuração. Eu falei, gente, posso fazer uma coisa com vocês? Não, pode, todo mundo testar de Covid. Eu cheguei a atacar, eu cuspia. Mas eu cuspia nas pessoas. Eu tava terminou a cena, eu precisei, de alguns minutos pra voltar ao meu ser. Ah, meu Deus. Vamos colocar na nossa pauta. Se preparem. Próximo Indica Aí. Espera aí que eu me perdi aqui agora. Foi livro, você falou. Já fiquei pensando. Uma série. Série?
Ai, tem muita gente. Não, mas tem que ser a série. Ou a última que você assistiu que valeu a pena. Cara, eu tô assistindo uma agora, a segunda temporada, porque eu fico tentando... Eu tava muito no dorama, gente. Eu tava a louca do dorama, falando coreano, escutando música coreana, achando que eu ia pra Coreia, coisa louca. E aí eu fico tentando variar, porque eu gosto muito de ver série de outros países surreais, assim, coisas que eu nunca... Porque eu gosto de ver a linguagem diferente, é isso, né? Isso. Aí você vê que a Dinamarca, os países mais do frio, tem uma linguagem mais fria, então eu gosto de ver diferente. Mas eu gosto muito de variar com as brasileiras. Então, fico uma brasileira, uma não sei o que, não. Mas nesse momento, agora, eu tô assistindo a segunda temporada da série... eu não queria divulgar ela, gente, mas é que os atores são muito bons. É A Diplomata. Muito bom. Cara, o trabalho de ator Surreal. deles... Mas é o que eu te falo, o roteiro é bom. É muito bom a direção, gente. Eu fiquei assim, eu falo, cara, é tão bom ver um trabalho de ator, as escolhas boas, então eu indicaria isso. E duas peças. Posso indicar duas peças? Pode. Uma que vocês precisam assistir é Não, da minha amiga Adriana Biroli. Fala sobre a gente aprender a dizer não, que a gente tem muita dificuldade. Isso é real. Todo mundo tem. E ela fala muito com a plateia, e é impressionante a plateia levantando a mão. É de verdade. E por coincidência boa, ela é um monólogo, mas ela contracena com áudios de algumas pessoas. Uma dessas pessoas é a irmã dela, que sou eu. Eu faço um dos áudios. Então é muito legal, uma série. É um assunto que é muito interessante a gente estar participando. E é comédia, é muito legal. E a outra é Uma Babá Quase Perfeita, que eu assisti agora, semana passada. É um musical. Gente, é Eduardo Stablish. É Stablish que fala sobre o nome dele. Gente, para. Tá muito maravilhoso. Gente, ele faz o mesmo timbre. Como é que... O mesmo registro. É mesmo. E o Rainer também tá, meu amigão, fazendo a peça. Então, fica essas duas peças, precisa assistirem. Tá sensacional. Tem que assistir. Eu não vou lembrar agora, o ator do Diplomata, que é casado com a Diplomata. Gente, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? Eu lembro da série que eu vou dar uma dica adicional, não faço isso sempre, mas é O Homem do Castelo Alto, que ele é o ator principal. O Homem do Castelo Alto? Mas é série também? Série do Prime. Vou ver. Foi uma das primeiras. Me lembra depois, que você não pode... O Homem do Castelo Alto. É uma das produções mais malucas que eu já vi de um seriado, porque eles retratam a Segunda Guerra como se a Alemanha tivesse ganhado. O que aconteceria com os Estados Unidos se a Alemanha e o Japão ganhassem? E aí a Alemanha e o Japão se dividem os Estados Unidos ao meio. É impressionante. É um livro sensacional. É atual? É de agora? Tem uns 10 anos. Olha! Ele é ele é o ator principal. Ele é fantástico. É surreal. Vou assistir. É muito bom. Vou assistir. Sério, eu indico a minha mesmo, né, gente? Também. Lilyhammer, entendeu? No Netflix. Eu faço a 3ª temporada. Perfeito. Mais uma dica. Você tem hábito de podcast? Você quer indicar algum? Gente, vocês acreditam que... É horrível falar isso, eu não consegui... Não, é que você falou de hábito. Eu tô falando é hábito. Eu, depois que eu comecei a falar aí... E eu vejo mais os frames na internet. Eu sou aquela que... tem muita coisa boa eu nos consumo podcasts. mais os pedaços do que parar e ver tudo, sabia? E tem tanta coisa legal. Tem. Mas tranquilo. Um perfil do Instagram, além do seu, que já vai estar aqui. Que você recomende. A gente sempre gosta. Tem alguns. Tem alguns muito importantes, mas eu vou falar um agora que é A Menos um Lixo. Que legal. Você não conhece. É o seguinte, gente... Eu vou falar isso com uma pessoa que é difícil mesmo. Eu moro numa cidade grande, eu moro num prédio, que é só você abrir um negocinho e você joga o seu lixo lá. Não. Então, mais cômodo não existe. Então, é muito difícil para essa pessoa que mora na cidade grande, que faz milhões de coisas, parar e pensar onde vai parar esse lixo. É muito difícil para as pessoas, aonde elas têm que pagar o almoço e o jantar e elas ganham um salário mínimo, convencer elas de não usar o negócio de plástico, usar o outro de papel, porque o de papel é mais caro. Eu não vou conseguir convencer a população para ela pensar sobre o lixo se ela não tem o almoço e o jantar, entendeu? Tá certo. É muito difícil.
Só que nas pequenas coisinhas e nas informações que a gente não tem é onde a gente faz a diferença. Eu sei que essa pessoa ela não vai conseguir, que nem eu adoraria ter uma composteira. Não sei se você sabe o que é composteira. Sim. Então, não sei se vocês sabem, mas enfim, é uma forma de você reciclar ali o seu próprio lixo orgânico e você vai criando o seu próprio adubo. Eu não tenho como fazer isso no meu apartamento, então eu fico com dó, mas eu fico pensando assim, então o que eu posso fazer dentro do que eu consigo? E a Menos um Lixo, ela está sempre de uma forma muito gentil, porque eu acho que não dá hoje pra gente ser agressivo, porque você consome plástico, porque você não sei... Gente, mas é muita coisa na cabeça. Eu acho que a gente tem que aproximar e ver o que é possível. E a Menos um Lixo, ela está sempre provocando, dando ideias, fazendo formas de a gente pensar do que a gente pode... Hábitos pequenos, gente, nada... Hábitos pequenos vai ficando maiores e maiores para a gente tentar ajudar um pouquinho a nossa casa, que é o nosso planeta, né? Perfeito. Acho que seria um Instagram que eu... Bela dica. Ou do Acelera Aí, né, gente? Para tudo. Esse Instagram aqui tem que seguir, do Acelera Aí. Mas adorei a dica. Antes de encerrar, uma lembrança aqui do Fala Aí pra você. Mentira! Você sabe que eu ia pedir a xícara, né? Então, abra a caixa. Gente! Já está aí. Todo mundo gosta da nossa xícara. Olha Ela que é linda, né? fofo! Isso é pra você lembrar da nossa participação. Quer saber uma curiosidade também? Quer. Eu tenho coleção de caneca. Então tá aí, ó. É um segredinho. Eu tenho coleção de caneca. A nossa vai ficar com destaque. Todos somos uma marca. Construa seu ecossistema. Ih, preciso ler esse livro, hein? Esse é bom. Vendas por meio de influência. Conteúdo Nosso conselheiro experiência. Alfredo, sócio lá do G4, com o Nizam Guanais. E esse é um que eu sou coautor dele, que a gente todo ano a gente escreve o que aconteceu em Nova York. Tem um evento, a NRF, tá logo aí em janeiro, tem mais uma. O que é o NRF? É o maior evento de varejo, tendência do que vai acontecer no varejo no mundo. Acontece em Nova York, todo ano. Todo ano. A gente vai para lá, a gente cobre e esse livro é os insights de cada ano. Nossa, muito obrigada a você e toda essa equipe. Que delícia. Episódio incrível. Obrigado pela participação, foi ótimo. Obrigada a vocês. Muitos insights aqui para nossa turma. E você que está aí nos assistindo, não pode perder a oportunidade de ter Maria Joana na sua campanha, com toda essa versatilidade, todo esse carisma que você tem. Eu gosto de falar isso, eu já tive a chance, quando eu comecei minha carreira, fiz uma campanha, a rede que eu trabalhava, que era Marabras. Hoje ela é muito grande aqui em São Paulo, mas ela só tinha 2 lojas. Eu tinha 18 anos na época. E eu consegui fazer a campanha com um grande artista da época. Olha, gente! Com curiosidade. Não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu fui lá, quebrei todas as pedras, todos os impossíveis, né? Novinho, né? E deu certo e aquilo mudou a história da empresa. Então você tem a chance aí de mudar a história do teu negócio, fazendo a comunicação com grandes artistas aqui do Acelera Aí, com a Maria Joana aqui. E isso muda a história do teu negócio, tenha certeza disso. Vamos juntos. Obrigado. Eu ia falar isso. Vamos juntos. Muito obrigada, muito sucesso. Valeu. Beijo.